Olá, tudo bom? Eu sou Vinícius Siqueira do Colunas Tortas. O mote desse vídeo é uma entrevista do Foucault que está contida no livro A Microfísica do Poder. O nome é Poder Corpo e tem muito a ver com duas respostas que Foucault dá para o entrevistador quando é perguntado sobre uma certa retomada do corpo que é feita através por exemplo, da pornografia. Isso tem a ver muito, então, com a percepção de o que é o corpo erótico, o corpo erotizado e como funcionam as estratégias de poder a respeito do corpo. Tem muito a ver também com a perspectiva da sexualidade como um dispositivo. Em outro vídeo, talvez a gente fale melhor sobre essa noção de dispositivo, mas aqui a gente precisa entender que o dispositivo é aquilo que vai conseguir articular saberes, vai conseguir articular os desígnios do poder e, ao mesmo tempo, marcar subjetividades. Foucault é perguntado pelo entrevistador se existia uma certa recuperação do corpo pela publicidade, pela pornografia. Uma recuperação no sentido de um contra-ataque aos desígnios padrões do poder. E ele responde de uma maneira curiosa, ele diz que ele não entende como uma recuperação do corpo, ou seja, uma retomada do corpo pelo sujeito, de maneira que o corpo fique mais ou menos livre dos desígnios do poder, mais ou menos livres da repressão que o poder inflige. Ele diz que há aí um desenvolvimento estratégico de uma luta sobre o corpo e que é normal. E ele dá como exemplo o autoerotismo. Ele vai dizer que, num dado momento, o autoerotismo passou a ser considerado algo ruim. Isso aconteceu no século XVIII, quando a masturbação em adolescentes e crianças passou a ser tido como algo ruim, algo que está fora do normal. A partir disso, criou-se vigilância, as formas de controle sobre a masturbação em crianças e adolescentes. Essa perseguição dos corpos aconteceu, mas junto com ela também aconteceu, na medida em que a perseguição funcionou como um tipo de mecanismo global, né? Ou seja, na medida em que o dispositivo da sexualidade passou a ser formado, constituído e passou a formar subjetividades, essa perseguição ao mesmo tempo trazia também um desejo incontrolável de cada um sobre o seu próprio corpo. Então existe esse balanço, o balanço entre a repressão e, ao mesmo tempo, um balanço que promove uma marcação no sujeito de uma certa positividade do poder, né? Afinal, não se masturbe tem a ver com a vigilância, mas também tem a ver com a marcação dentro do sujeito dessa injunção não masturbatória, mas, ao mesmo tempo, o próprio dispositivo da sexualidade acaba criando uma certa impulsão para o desejo sobre o próprio corpo. E a criação, a condição de possibilidade para a criação de novos tipos de desejo. E aqui eu coloco uma citação do Foucault, dentro dessa mesma entrevista. O poder se tornou aquilo que está em jogo numa luta entre os filhos e os pais, entre a criança e as instâncias de controle. A revolta do corpo sexual é o contra-efeito dessa ofensiva. Como é que o poder responde? Através de uma exploração econômica e talvez ideológica da erotização. Desde os produtos para bronzear até os filmes pornográficos. Como a resposta à revolta do corpo, encontramos um investimento novo que não tem mais a forma de controle e repressão, mas de controle e estimulação. Fique nu, mas seja magro, bonito, bronzeado. A cada movimento de um dos dois adversários corresponde um movimento do outro. Mas não é uma recuperação no sentido em que falam os esquerdistas. É preciso aceitar o indefinido da luta, o que não quer dizer que ela não acabará um dia. Basicamente, o que Foucault está querendo dizer aqui é que aquilo que se parece uma liberdade, aquilo que se parece uma repressão, aquilo que se parece uma retomada, aquilo que se parece uma vitória ou uma derrota, tudo isso faz parte de um jogo que está dentro da luta sobre o corpo, da luta a respeito do corpo. Da luta que se faz no dispositivo da sexualidade pela influência, pela matriz de poder exercido sobre o corpo. E isso significa, portanto, que uma certa vitória a respeito do corpo que foi tida, que foi lembrada em um dado momento, onde a pornografia, a erotização e a publicidade passou a utilizar do corpo de uma maneira mais intensa do que na década de 30, por exemplo, isso não significa, de fato, uma retomada do corpo como corpo livre, uma retomada do corpo como um corpo que pode ser visto, exibido, desejado, desejável, que pode ser desejado publicamente, que a relação entre o sujeito e seu próprio corpo possa ser uma relação livre.
Isso não necessariamente tem esse significado, porque a relação do sujeito com o seu próprio corpo está dentro de um dispositivo que vai determinar, de certa maneira, aquilo que é possível de se ter com o seu próprio corpo. E levando em consideração que vivemos em uma sociedade capitalista, a resposta do dispositivo da sexualidade foi uma resposta dentro do âmbito econômico, através da publicidade, através da venda de produtos a respeito do corpo, a própria pornografia é um exemplo disso. E a respeito da pornografia há também uma formação de subjetividade incluso nela. Aqui eu cito um outro texto. Dessa vez é um texto de Larissa Costa Duarte e Fabiola Rodin. Elas citam uma pesquisadora Linda Williams, onde aponta uma resolução que existe dentro de filmes pornográficos, resolução essa que também forma a subjetividade das pessoas no dia a dia. Abre aspas. Para Williams, todas as modalidades sexuais que se desenrolam ao longo de um vídeo explícito não são senão etapas que conduzem à resolução do conflito do protagonista, o falo, que é resolvido no momento do orgasmo. A ejaculação condensa com sucesso a proposta do gênero pornô. Ela é, de maneira quase literal, o anel mágico das fábulas de Diderot. Uma verdade sobre a sexualidade, uma confissão involuntária, uma figura retórica sobre o sexo. O orgasmo masculino alcança o máximo da visibilidade perseguido por quase todos os empreendimentos da ciência. Ele opera como um atestado quase irrefutável da autenticidade do que professa, como a comprovação de que aquilo que está sendo exibido na tela é o próprio sexo, mais que uma representação ou uma paródia do sexo. Ou seja, o dispositivo da sexualidade, aqui eu vou falar menos do dispositivo da sexualidade, mas me ater muito mais a essa questão da possível retomada de alguma forma do corpo e das percepções que nós temos sobre passos adiante, sobre liberdades conseguidas, sobre maneiras de se relacionar com o próprio corpo que parecem ser melhores, que parecem ser mais livres, né? O que a gente percebe com essa citação, que envolve o trabalho da pesquisadora Linda Williams, é que aquilo que parece ser uma retomada do corpo, aquilo que parece ser uma noção de um corpo que está mais apto a ser nosso, a ter uma relação mais direta com o corpo, isso talvez seja até um pouco mais claro nos dias de hoje, né? Eu imagino que a entrevista do Foucault, que foi na década de 70, naquele momento não necessariamente era tão claro isso, mas fica evidente que a pornografia, por sua vez, ela faz parte do dispositivo da sexualidade, formando subjetividades normativas, formando subjetividades dentro de um padrão em que não há uma libertação do corpo, muito menos uma relação mais sincera com o próprio corpo, uma relação mais livre. Pelo contrário, aquilo que parece ser liberdade, na verdade é uma forma de marcação do poder sobre o sujeito espectador. Aqui eu vou fazer uma incursão diferente, né? É como se... Isso não tem nada a ver com a teoria do Foucault, eu vou puxar para Althusser. É como se a ideologia da sexualidade interpelasse o sujeito a ele ser este sujeito da sexualidade, e este sujeito da sexualidade que a ideologia gostaria que a interpelação funcionasse é o sujeito justamente da sociedade patriarcal, que se sente livre na sua sexualidade, mas que ao mesmo tempo não percebe todos os aprisionamentos que ela corrobora, que ela produz, que ela marca a relação de sujeição que é feita através da interpelação. É isso, gente. Nos próximos vídeos eu vou falar mais sobre a noção de dispositivo da sexualidade. Muito obrigado e até a próxima.